Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso curso de matemática do ensino médio. Hoje vamos falar sobre função inversa, mas isso em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno. Neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso curso do ensino médio de matemática. Estamos no módulo 3, funções, e hoje na aula número 11 vamos tratar sobre a função inversa. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também deixe o seu like, tá certo? Então vamos começar. Função inversa. Então, continuando o nosso curso, tá? Hoje, especificamente, vamos tratar somente sobre função inversa e realizar alguns exemplos e exercícios ao final, para fixar o nosso entendimento. Então, vamos lá. Observe as funções f e g de domínio real, dados por f de x igual a 3x e g de x igual a x sobre 3. Vamos inicialmente dar alguns valores para x e determinar suas imagens pela função f, formando pares ordenados x e f de x, ou x e y, como já sabemos. Então, aqui em f de x, né, f de x igual a 3x, para x igual a menos 5, 3x, 3 vezes menos 5, f de menos 5 é menos 15. Então, nós temos o par ordenado menos 5 e menos 15. Para x igual a 0, f de 0, 3 vezes 0, 0. Vamos ter o par 0, 0. Para x igual a 1, tá? F de 1 igual a 3 vezes 1, 3. O par 1 e 3. Para x igual a raiz de 2, f de raiz de 2 vai ser 3 vezes raiz de 2, 3 raiz de 2. Ou seja, o par é raiz de 2 e 3 raiz de 2. Seguindo, né? Agora vamos tomar os valores obtidos como imagens pela função f e determinar as suas imagens pela função g. Ok? Então, para x igual a menos 15, ou seja, a imagem de f, vamos pegar, né, como se fosse o domínio, né, digamos assim, da função g. Então, para x igual a menos 15, tá? G de menos 15 é x dividido por 3, né? Só para lembrar, menos 15 dividido por 3 dá menos 5. Então, nós teremos o par menos 15 e menos 5 para o g de x. Para x igual a 0 em g de x, então tem o g de 0, é 0 por 3 dá 0. Então, eu vou ter o par 0, 0. Para x igual a 3, eu tenho que g de 3 igual a 3 dividido por 3 dá 1. G de 3 é 1, então o par é 3 e 1. Para x igual a 3 raiz de 2, eu tenho que o g de 3 raiz de 2 é igual a 3 raiz de 2 dividido por 3, melhor dizendo, igual a raiz de 2. Então, o meu par ordenado é 3 raiz de 2 e raiz de 2. Beleza? Vamos continuar aqui o raciocínio. Você pode notar que podemos obter os pares da função g invertendo-se a ordem dos elementos nos pares obtidos pela função f. Tá? Isso a gente percebeu. Né? Para a função f, o que era imagem virou domínio na função g. Beleza? Observe o esquema. Tá? Ou seja, de f, né? O domínio de f vai virar a imagem de g e a imagem de g vai virar o domínio. Basicamente é isso aí. Nesse caso, dizemos que g é a função inversa da função f e representamos por g de x é igual a f de menos 1 de x. Tá? No caso, g de x é a função inversa de f de x. Então, se f de x igual a 3x, f de menos 1 de x, que é igual a g de x, é igual a x sobre 3, no caso do nosso exemplo dado. Tá certo? Seguindo a correlação que nós fizemos. Tá? Tem que obedecer aquilo, mas na sequência a gente vai pontuar e isso vai ficar bem claro. Então, na função f considerada, podemos destacar duas características importantes.
Primeira, o contradomínio de F coincide com sua imagem, tá? Ou seja, não há nenhum elemento do contradomínio sobrando, conforme nós estudamos em aulas anteriores. Ou seja, todo elemento do contradomínio é correspondente de algum elemento do domínio. Como eu falei, não tem nenhum, no contradomínio não está sobrando nenhum elemento sem uma correlação com o domínio. E segundo, cada elemento do contradomínio de F é imagem de um único elemento do domínio. Ou seja, né, essa condição aqui, como nós estudamos em aulas anteriores, diz respeito, né, à função bijetora, certo? Ela diz respeito à função bijetora, somente para recordar. É necessário que a função satisfaça essas duas condições para que ela seja invertível, ou seja, possua inversa. Ou seja, para que ela seja invertível, ou seja, que ela possua inversa, ela tem que obrigatoriamente tem que ser bijetora, vai ter que seguir esses dois critérios que a gente acabou de pontuar aqui. As funções que satisfazem a essas duas condições são denominadas funções bijetoras, como já antecipado. Portanto, apenas as funções bijetoras possuem inversa. Então, é para memorizar. Se a função não for bijetora, ela não possui inversa. Vamos analisar uma função que não seja bijetora, tá? Então, por exemplo, seja a função real f de x igual a x ao quadrado menos 2. Tomemos, por exemplo, os elementos x igual a 3 e x igual a menos 3 do domínio de f. Para x igual a 3, eu tenho que f de 3 vai ser igual a 7. Tá? Ou seja, meu par ordenado é 3 e 7. Para x igual a menos 3, eu tenho que f de menos 3 também é 7. E o meu par ordenado é menos 3 e 7. Então, aqui a gente já vê que essa função ela já não é bijetora, pois a gente vai ter a imagem, um elemento da imagem, sendo direcionado para dois elementos do domínio. E isso não é permitido para as funções bijetoras. E para que ela possua uma inversa, é necessário que ela seja bijetora. Essa não é uma função bijetora, pois o elemento 7 do contradomínio de f é imagem de dois elementos, 3 e menos 3 do seu domínio, como já falamos. Beleza? Seguindo. Ora, se essa função possuísse inversa g, teríamos o elemento 7 do domínio de g com duas imagens, 3 e menos 3, o que é impossível, pois, como já vimos, para uma relação ser função, é necessário que cada elemento do domínio tenha uma única imagem. Tá? Então, essa é uma condição necessária para que uma relação, né, seja função. Cada elemento do domínio, né, ele tem que ter um único, né, digamos assim, elemento da imagem. Tá? E nesse caso, eu teria ali no caso 7, né, tendo dois elementos da imagem, o que não é permitido, como já estudamos numa definição de função. Tá bom? Portanto, a função real f de x igual a x2 menos 2 não possui inversa. Determinando a função inversa. Então, vamos lá. Caso a função seja bijetora e, portanto, invertível, é possível determinar a sua inversa. Para isso, trocamos a variável x por y na lei que define a função. E, em seguida, isolamos o y, obtendo a lei que define a função inversa. Ok? Então, para obter a inversa, né, da função, né, a gente pega a lei que define essa função, eu vou trocar o que é x por y, e depois de trocar, eu vou isolar o y para obter a função inversa. Tá? Na prática, fica bem mais fácil, isso é simples, tá bom? Então, é preciso apenas tomar certo cuidado com o domínio da nova função obtida, né? Como já alertamos em aulas anteriores.
aqueles cuidados específicos quanto ao denominador ser necessário ser diferente de zero, a raiz, né, no caso de raiz quadrada, raiz de números pares, tem que ser, não pode ser negativa. Então, são cuidados que precisam ser, né, considerados, tá bom? Vamos aos exemplos e, na sequência, alguns exercícios para a gente fixar esse conceito. Primeiro, obter a lei da função inversa da função f dada por y igual a x mais 2. Então, seguindo aquela direção, né? Vou substituir o que é x por y e vice-versa, e depois isolar o y para obter a minha função inversa. Então, y igual a x mais 2, substituindo x por y, né? Então, vou ter aqui x igual a y mais 2, trocando y por x e x por y. Está aqui, y igual a x. E, finalmente, né, isolando y, como era o segundo passo, y igual a x menos 2. Passo 2 para o outro lado da equação, x menos 2, ou seja, isolando y. Então, y igual a x menos 2 é a lei da função inversa da função dada por y igual a x mais 2. Vamos agora construir os gráficos das funções f e a f menos 1, que é a inversa, no mesmo sistema de coordenadas. Então, vejamos, né? Está aqui os pontos obtidos ali da função f de x, né? Colocando lá os valores, né? Vou encontrar para x igual a menos 1, vou encontrar y, f de x igual a 1 e assim sucessivamente. E depois, né, também obtenho o gráfico para a função inversa, tá? Ou seja, só retornando aqui rapidamente, eu vou fazer a tabela, o gráfico para y igual a x mais 2 e para y igual a x menos 2, tá? É a função f e aqui é a função inversa, tá bom? É o que está sendo feito ali. Então, para x igual a menos 1, f de x é x mais 2, né? Menos 1 mais 2 dá 1. F de x para x igual a 0, f de x igual a 2. Tá? Então, essa é a função f. Para a função inversa, que é igual a x menos 2, x igual a y igual a x menos 2, para x igual a 1, né? 1 menos 2 menos 1. Para x igual a 2, 2 menos 2, 0. E assim vai. Com isso, eu já posso montar o meu gráfico como está demonstrado aí. Tá? Então, eu tenho aqui na esquerda o gráfico da função f e aqui à direita o gráfico da função inversa. Observe que ele é equidistante, né, dessa linha, né, que cruza o quadrante 1 e o quadrante 3, né, como está observado aqui. Note que os gráficos das funções f e f-1 são simétricos, né, em relação à reta que contém as bissetrizes do primeiro e do terceiro quadrante, né? Então, há uma simetria nesse caso aqui. Então, relembrando aqui que a função f é igual a x mais 2, que é representada pela essa reta, f, né? E f menos 1, que é a inversa, é igual a y igual a x menos 2, representado pela essa segunda reta. Tranquilo? Vamos para o segundo exemplo. Determinar a função inversa da função g de x igual a x mais 5 sobre 2x menos 3, cujo domínio é d igual aos reais menos 3,5. Né? Já que para x igual a 3,5, eu anulo o denominador e não pode, né? O denominador, como eu falei, ele não, tem que ser diferente de zero. Então, ele não aceita, né, o x igual a 3,5. Então, o domínio são todos os reais menos essa fração 3,5. Então, vamos lá. Y é igual a x mais 5 sobre 2x menos 3. E eu, primeiramente, como a gente já viu, troco o x por y e y pelo x. Trocando as variáveis, né, eu vou ter que x é igual a y mais 5 sobre 2y menos 3. Depois eu vou explicitar em termos de y.
Então, multiplico aqui o denominador por x, está aqui. E agora vamos isolar o y, né? Então, aqui eu tenho 2xy menos 3x igual a y mais 5. 2xy, passando o y para o lado de cá, fica negativo. 2xy menos y. Menos 3x para o outro lado, fica mais 3x, mais 5. Passo agora, primeiramente, coloco em evidência aqui o y, né? Dessa situação, eu vou ter então 2x menos 1 igual a 3x mais 5, né? Finalmente, o y é igual a 3x mais 5 dividido por 2x menos 1, como aqui. Tá? Então, nesse caso, 2x menos 1 tem que ser diferente de zero, ou seja, x tem que ser diferente de meio, porque no denominador, mais uma vez, não podemos ter o valor nulo. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Logo, g de menos 1 são os reais, né? Menos o meio, em função dos reais menos o 3 meio, como a gente viu, né? Dado por y é igual a 3x mais 5 sobre 2x menos 1, que é a função inversa procurada. Tá? Então, essas duas restrições têm que ser consideradas. Vamos agora a alguns exercícios para a gente concluir, né, a nossa aula de hoje. Determine a função inversa de cada função dada a seguir. Primeiro, né, y é igual a x menos 3. Então, vamos lá. A inversa de y igual a x menos 3, troca o x pelo y e vice-versa. Então, x é igual a y menos 3. Agora, explicita em termos de y. Y é igual a x, passo menos 3 para cá, y é igual a x mais 3. Então, está aqui a nossa função inversa para a letra A. Para a letra B, a inversa de y é igual a x mais 2 sobre 4. Da mesma forma, eu vou substituir o que é y por x e o que é x por y. Está aqui. Agora, vou explicitar em termos de y. Multiplico aqui 4x igual a y mais 2. Passo menos 2 para o outro lado. Então, eu vou ter que y é 4x menos 2, que é a função inversa. Para a letra C, né, já tem aqui a restrição que x não pode ser 3/4 de cara, né, aqui, por causa do denominador. A inversa de y é igual a 3x menos 2 sobre 4x menos 3. Substituindo x por y e y por x, eu vou ter que x é igual a 3y menos 2 sobre 4y menos 3. Multiplico aqui 4y menos 3 vezes x. Então, fica 4xy menos 3y, né? Igual a 3x menos 2. Tá? Aqui já efetuando os devidos ajustes, tá bom? Aqui já passando 3y para o lado de cá com sinal negativo e o menos 3x aqui para o outro lado. Então, 3x menos 2. Aqui coloco em evidência o y, né? O y é igual a 4x menos 3, tá certo? Igual a 3x menos 2. Então, minha função inversa, f de menos 1, vai ser 3x menos 2 dividido por 4x menos 3. Sendo que o x tem que ser diferente de 3/4, porque o 3/4 aqui anula o denominador, então, e não pode. Tá certo? Tranquilo? Vamos para a segunda. Seja a função invertível f de r em r, dado por f de x igual a x ao cubo. Determine f de menos 1 de x, ou seja, a sua inversa. Da mesma forma, f de x igual a x ao cubo, ou seja, y igual a x ao cubo, né? fx e y é a mesma coisa. Substituo agora x por y e vice-versa, então vou ter x é igual a y ao cubo. Agora, explicitando y, vou ter y é igual a raiz cúbica de x, ok? A função inversa de f de x. O f de menos 1 de x é raiz cúbica de x. O exercício número 3. Na função invertível f de x igual a 2x menos 1 sobre x menos 3, com x pertencente às reais e x diferente de 3, porque não pode ser 3, senão o denominador anula. Então, a restrição é x dividido por, x diferente de 3. Determine, letra A função inversa de x, f menos 1 de x. Letra B,
o domínio de f menos 1 da função inversa. Letra C, f menos 1 de menos 3. Então, vamos lá. A minha f de x está dada aqui, 2x menos 1 sobre x menos 3. Ou seja, meu y é igual a 2x menos 1 sobre x menos 3, né? Então, para a letra A, ele pede a inversa. Vamos fazer a substituição do que é x por y e y por x nessa equação, né? Então, eu vou ter y, eu vou ter x, que é igual a 2x, eu fico com 2y menos 1. X menos 3, eu vou ficar com y menos 3. Aqui eu multiplico, né, por x para o objetivo da gente explicitar y. Então, vai ter xy menos 3x, né? Xy menos 3x igual a 2y menos 1. Tá? Fazendo aquele processo, passando 2y para o lado de cá, vai ficar xy menos 2y, passando 3x para o outro lado, vai ficar 3x menos 1. Depois, em evidência, o y, aí eu vou ter x menos 2, né? Já que o y vai estar do lado de cá. Então, meu y vai ser 3x menos 1 sobre x menos 2. Desculpa, 3x menos 1 sobre x menos 2. Tá? Então, está aqui, já direto. Tá? Aqui já deu um passo adiante para a gente avançar. Y é igual a 3x menos 1 sobre x menos 2, sendo que o x tem que ser diferente de 2. Por quê? Porque se for 2, o denominador é 0 e não existe, né, no caso, no campo dos reais, o denominador sendo 0. Tá? Então, x diferente de 2. Beleza? E o domínio da função inversa vai ser x pertence aos reais, tais que, qual é a restrição? X diferente de 2. Tá? Que x seja diferente de 2, não pode ser 2. E ele pede na letra C a função f de menos 1 de menos 3. Então, eu tenho aqui o f menos 1, né, que é 3x menos 1 sobre x menos 2. Substitui o x por menos 3. 3, f menos 1, né, a função inversa de menos 3 é 3 vezes menos 3, né, menos 1, sobre menos 3, que é x menos 2, menos 3, menos 2. 3 vezes menos 3, menos 9, menos 1, menos 3, menos 2, menos 5. Então, em cima, menos 10 dividido por menos 5 dá 2 positivo. Então, o f menos 1 de menos 3 é igual a 2. Tranquilo, não é isso? Então, vamos lá, mais um. Dadas as funções f e g definidas por f de x é igual a x mais 2 e g de x é igual a 2x menos 1. Considere a função h de modo que h é gof de x, ou g de f de x, conforme nós estudamos isso na última aula. Determine h de menos 1 de x, a inversa do h de x, que por sua vez é o gof de x. Então aqui, primeira parte, eu vou ter que achar quem é h de x através dessa situação do g de f de x. Então vamos lá. F de x é igual a x mais 2, g de x, 2x menos 1, e h de x, que é o gof de x, ou g de f de x. Então, h de x, que é g de f de x, vai ser h de x vai ser o g de f de x, que é o g, que é f de x, x mais 2, g e x mais 2. Então, 2, cadê o g de x? Daqui é 2x menos 1. Então, 2, no caso é g de x mais 2, então é 2 vezes x mais 2 menos 1. H de x, que é igual a g de x mais 2, né? Como a gente viu aí, vai ser igual a 2x, 2, 4 menos 1 dá 3. Então, 2x mais 3, está aqui. E o h menos 1 de x? Eu vou, dentro dessa expressão h de x, substituir o que for x por y e o que for y por x. Tá? Ou seja, h menos 1 de x vai ser x, que é igual a 2 vezes y mais 3. 2 vezes y mais 3. Agora, eu vou explicitar em termos de y. 2y é igual a x menos 3. Ou seja, y é x menos 3 dividido por 2. Está aqui. X menos 3, passo o 2 dividindo, né, para explicitar y. Então, y, x menos 3 dividido por 2. E y, nesse caso,
é o meu h menos 1 de x, a função inversa de x. Então, h menos 1 de x é x menos 3 dividido por 2. Vamos para a quinta questão. Construa em um mesmo sistema cartesiano os gráficos da função f e da sua inversa f de menos 1, dados por f de x igual a 2x menos 3, b, f de x igual a x mais 1, e c, f de x igual a x sobre 2 mais 1. Então, vamos lá. Primeiramente, f de x igual a 2x menos 3 e a sua inversa, né? Já adiantando aqui o processo, né? Que é igual àquele que a gente já viu até agora, ou seja, o que for x, coloco y, que é yx, depois explicito em termos de y, aí vou encontrar que f menos 1 de x é igual a x mais 3 sobre 2, com relação a esse f de x, tá bom? Agora, verificar os gráficos, né? Para f de x, né? Para x igual a 0, y igual a menos 3, e x igual a 1, y igual a menos 1, tá? Para montar aqui o gráfico f de x igual a 2x menos 3, que é onde o f de x é o meu y, tá bom? Agora o gráfico para f menos 1 de x. Para x igual a menos 3, o y, ou f menos 1 de x, né? Menos 3 mais 3, dividido por 2 dá 0. Né? 0 por 2 dá 0. F menos 1 de x. Agora, para x igual a menos 1 mais 3 dá 2 por 2 dá 1. Então, meu gráfico, para essa situação, serão nessas duas retas, ok? Que se encontram, sendo essa reta de baixo a minha f de x e a de cima, né, essa daqui o f menos 1. Aqui é o f e aqui é a função inversa, f menos 1 de x. Tranquilo? Para a letra B, eu tenho que meu y é x mais 1, substituindo x por y, né? Então, vai ser x igual a y mais 1 e meu y é igual a x menos 1. Tá? Agora, para montar o gráfico, eu preparo uma tabela. Né? No caso aqui da função f de x, para x igual a 0, y igual a 1, para x igual a 1, x igual a 1, y é 1 mais 1, 2. E x igual a 2 vai dar 3, está aqui. Para a função inversa, para x igual a 0, a y, a função inversa é menos 1, para x igual a 1, a função inversa é 0, para x igual a 2, a função inversa é igual a 1. Com isso, eu tenho meu gráfico da seguinte maneira, né? Ou seja, é parecido com aquele que a gente viu, né? Simétrico com relação à bissetriz entre os quadrantes 1 e 3, né? Então, há uma simetria. Aqui é a nossa função inversa para esse caso e aqui a nossa função propriamente dita. E o terceiro, né? Eu tenho que y igual a x sobre 2 mais 1. Fazendo o processo, né, eu vou ter que a minha função inversa vai ser igual a 2x menos 2. Todo aquele processo, substituir x por y, depois explicitar y, aí eu vou encontrar a minha função inversa igual a 2x menos 2. Agora, preparando a tabela, né, primeiro de f de x, para x igual a 0, 0 sobre 2 dá 0, y é 1. Para x igual a 2, 2 dividido por 2 dá 1, mais 1 igual a 2. Está aqui. Para a função inversa, x igual a 0, y igual a menos 2. Tá? Função inversa menos 2. X igual a 2, 2 vezes 2, 4, menos 2 dá 2. 2 e 2. Com isso, nosso gráfico ele fica dessa forma. Né? Ou seja, há um ponto comum em x igual a 2, y igual a 2, como a gente verificou. Um ponto de corte entre as duas retas. f menos 1 e f, né, função e sua inversa. Tranquilo? E finalmente, né, o exercício número 6, que diz o seguinte: a função f de x igual a x ao cubo menos 1 é invertível? Perguntou. E a função g de x igual a x ao quadrado? Também quer saber se as duas funções são ou não invertíveis.
Vamos lá. Primeiro, f de x é igual a x ao cubo menos 1. Substituindo x por y, né? Y é igual a x ao cubo menos 1, explicitando. Tá? X ao cubo menos 1. Então vai ser x igual a y ao cubo menos 1, está aqui. E agora explicitando y, y é igual a raiz cúbica de x mais 1. Então, podemos afirmar que sim, f de x é invertível. Tá bom? Aqui não tem nenhum problema com relação a isso. A não ser, lógico, né? Ah, não, aqui como é ímpar, né? O radical não tem restrição, tá? Não tem nenhuma restrição. Para g de x igual a x ao quadrado. Aí tomando aqui os pares 2 e 4 e menos 2 e 4 que pertencem a g de x, né? Já que g de x pertence todos aos reais. A gente vai ver que ela não vai ser bijetora, porque vai ter a situação que 2 menos 2, né, vai estar lá com a imagem 4. E quando inverter, eu não posso ter, como a gente viu, né, dois elementos do domínio atendendo, né, uma mesma imagem. Tá? Então, logo, como ela não é bijetora, né, tá claro que os dois elementos, 4, quando eu fizer a g de menos 1, ele vai ter imagens diferentes, né, 2 e menos 2, não pode. Portanto, g de x não é invertível. Ok? Com isso, né, a gente vai estar encerrando, né, o assunto funções nessa aula, e na próxima aula nós vamos fazer uma relação de exercícios para fechar esse módulo, que eu entendo que seja de muita importância, né, para na sequência a gente seguir nesse curso de matemática do ensino médio. Ok? Isso, a gente, né, conclui o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Antes de encerrarmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Acione a notificação do sininho para o YouTube te avisar, né, dos próximos vídeos. Deixe o seu like. Peço também que compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.